Como funciona o Chrome e os outros navegadores? Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Sérgio Lopes. Eu queria saber o que acontece quando a gente digita YouTube aqui em cima, no Safari, no Chrome, no Firefox, e de repente vira o tal do https://youtube.com. Sérgio, o que está acontecendo por trás? O que esse programinha envia pela tal da internet e quem que devolve o quê? Muita coisa, hein? Muita coisa. Hoje os browsers, os navegadores, acho que são talvez o software mais importante que existe instalado depois do sistema operacional, num computador, no celular, né? Então eles são a porta de entrada para um monte de coisa, tanto é que tem até aquele tal do Chrome OS, onde o próprio Chrome, o browser, é meio que o sistema operacional, né? Mas o que acontece? Você digita lá alguma coisa na URL e dá um Enter. O navegador vai olhar para aquele endereço e fala, preciso baixar isso daí, né? Então a primeira coisa é, você tá numa máquina, que a gente chama de cliente, que é o navegador, e você está acessando um servidor remoto que está num outro lugar na internet conectado por cabos, certo? Então o que a gente fala é que ele vai fazer uma requisição HTTP. HTTP é o protocolo da web que faz com que clientes e servidores se conversem, certo? Então ele precisa descobrir com qual servidor ele vai conectar, né? A gente pode até fazer um outro episódio sobre DNS, mas basicamente ele vai falar, YouTube tá ali, né? Naquela máquina ali. Conecta no YouTube e fala, YouTube, me dá aí a sua homepage, né? Você entra na homepage do YouTube. O YouTube vai processar essa requisição que a gente fala, isso no servidor do YouTube, então ele vai descobrir lá em todas as máquinas do YouTube aonde que fica a homepage do YouTube, se precisa fazer uma busca no banco de dados no YouTube, se precisa fazer alguma coisa ali, aí ele pega esse conteúdo, com o conteúdo do HTML. Geralmente na web a gente sempre começa pelo HTML, então você vai acessar um HTML, né? Uma página, certo? Você pode acessar também, lógico, um arquivo de áudio, pode acessar uma imagem, mas em geral 90% das vezes você está acessando um HTML. Ele pega esse HTML e manda de volta, aí é a tal da resposta, né? Então o HTTP faz a requisição e vem a resposta. Que aparece com frequência como request e response. E aí esses bytes começam a vir, né? São bytes de texto, de conteúdo, né? O navegador vai pegar esses bytes e conforme eles vão vindo, ele vai lendo e interpretando isso. Então, uma página HTML, por exemplo, ele vai olhando para esse conteúdo, ele vai olhando, poxa, peraí, tem uma tag HTML, olha, ele tá desenhando aqui um logo do YouTube, tá desenhando um fundo vermelho. Ele vai tentando montar essas coisas na tela, né? Então ele vai lendo aquele HTML e vai descobrindo, né? E ele vai tentando descobrir o que aquele HTML quer desenhar na página, o que ele quer desenhar na tela, o que ele quer fazer, né? Quer fazer um fundo vermelhão, quer puxar uma imagem para colocar o logo. Um link para uma outra página. Um link para uma outra página. Então ele vai lendo aquilo e descobrindo as coisas. Então, antigamente a gente fazia aquela página mais simples, HTML puro, né? Só o linkzinho azul com texto preto, sei lá o que, né? Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia as páginas são ricas. Então você vai ter imagens, vídeos, CSS, que faz toda a parte visual, de layout da página. Você vai ter JavaScript para fazer interatividade na página, não sei o quê. E tudo isso geralmente são requisições adicionais. Então, conforme aquele HTML chega, o browser descobre que precisa de uma imagem. Aí ele volta lá pro servidor do YouTube e fala, ô, servidor do YouTube, você acabou de mandar HTML, né? Agora me manda também uma imagem que tô precisando. Me manda agora também um CSS que eu tô precisando. Me manda um JavaScript que eu tô precisando. Isso tudo dentro do mesmo Enter, quando eu digitei YouTube e Enter no navegador, ele dispara não só essa requisição, como depois, por causa dela, ele dispara mais um monte. Tudo que ela precisa para renderizar aquela página adequadamente. E quem diz o que ela precisa é o próprio HTML, né? Então o HTML vai indicando esses recursos adicionais. E eu vou disparando mais requisições, e aí eu vou disparando mais requisições, e vai vindo mais respostas, e talvez essas respostas ainda disparem outras requisições, né? E vai virando uma cadeia ali. E dá pra ver um pouco disso no tal do Chrome DevTools lá? Perfeito. Dá pra ver essas requisições? Você abre ali, tem uma abinha rede, network, que você vai vendo essas requisições, e até do jeito que a gente tá falando, você vai enxergar isso visualmente, né? É uma cascata, né? Porque chega uma, e dessa uma eu descubro que eu preciso de mais duas, e dessas duas eu descubro que eu preciso de mais três, eu vou criando uma cascatinha, né? Até para quem programa para web tem que tomar cuidado com a performance disso, porque se tiver muitas requisições, você vai muitas vezes no servidor, pode ficar lento. Se tiver muita cascata, um depende do outro, depende do outro, depende do outro, demora muito para eu chegar no estado final, né? Então isso é um parênteses aí importante. Mas aí conforme essas coisas vão chegando, o navegador vai tentar desenhar aquilo. Então ele pega o HTML é lido, né? Ele vai lendo ele, e ele vai montando uma estrutura na memória que a gente chama
chama de DOM. DOM nada mais é do que pegar cada tagzinha do HTML e representar aquilo como um objetinho na memória. Então ele monta uma árvore de objetos, porque o HTML é uma espécie de árvore de tags. É uma árvore porque eu tenho um elemento principal, que seria a página, dentro da página eu tenho algumas seções, dentro de uma seção eu tenho um monte de link, dentro do link eu tenho o texto do link e assim por diante. Cada componente pertence a um cara que é a mãe. Exato. E é mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala do CSS. Porque para eu desenhar alguma coisa na tela, não basta eu ter o HTML. Eu posso até saber que o link existe. Mas que cor é o link? Que tamanho é aquele link? Que lugar aquele link está? Essa informação vem do CSS. E o CSS, quando carrega, vira uma outra estrutura, que a gente chama de CSS-ON, parecido com a ideia do DOM, mas que basicamente também é ler o CSS e descobrir, olha, aquelas regrinhas estão de acordo com aquele seletor. E nesse momento o que eu tenho são duas estruturas, né? O que é o HTML e o que é o CSS. O browser depois precisa juntar essas duas coisas. Em alguns browsers a gente chama isso de render tree, seria a árvore de renderização. E aí o próximo passo é você juntar tudo isso, né? Porque eu sei que eu tenho um div, eu sei que eu tenho uma regra que o div deve ser vermelho, mas como é que eu sei que bate essas duas coisas, né? Então aí você monta o que a gente chama de render tree, que é justamente uma árvore de renderização, que é juntar essas coisas, juntar qual que é a regra de CSS que bate com qual elemento. E aí eu vou saber quais regras são aplicadas. O próximo passo é realmente calcular essas regras, porque eu chego e falo, olha, aquele div tem largura de 50%. Mas 50% do quê? 50% do tamanho da tela, 50% de um outro elemento, sei lá o quê. Então ele começa a ir varrer essa render tree e fazer a etapa que a gente chama de layout, que é calcular o tamanho e a posição de cada um dos elementos. E aí, depois que eu faço essa etapa, aí sim eu consigo desenhar o primeiro pixel na tela. É aí que aquela tela branca desaparece e aparece um quadradinho em algum lugar ali e aos poucos o browser vai renderizando a tela inteira, renderizando aquele render tree todo e tal, né? Tudo isso sem contar JavaScript. Porque você pode ainda rodar JavaScript no meio desse processo. E quando você está rodando o DOM, o JavaScript pode entrar ali no meio e mudar o DOM. E aí ele volta e tem que fazer mais coisa. Ou alterar o CSS. Ou durante a fase de layout, o JavaScript executar e segurar um pouco a fase de layout. Tudo isso meio que ao mesmo tempo, né? Então o browser tem um leitor interpretador de HTML para saber o que cada tag representa. Ele tem um leitor interpretador de CSS. Ele tem uma engine, né? Um interpretador de JavaScript. No Chrome, por exemplo, chamado V8, que é aquele mesmo interpretador de JavaScript que a gente usa no Node, para poder ler código JavaScript. E tudo isso são componentes, são quase como programas separados, né, cada um deles. E eles meio que juntam tudo, rodam todos ao mesmo tempo para conseguir desenhar alguma coisa pra gente usar, né? E Sérgio, por último, o tal do HTTP que a gente digitou, às vezes a gente nem digita e o navegador coloca ali em cima pra gente, onde que ele tava aí exatamente? O que que é? Então, o HTTP é o protocolo de rede, então não tem nada a ver com o browser exatamente, para você trafegar esses dados entre o cliente e o servidor. Ele até antecede os browsers, né? E aí é um protocolo bem antigo, tem várias décadas. Hoje a gente está numa versão 2.0, com uma versão até mais moderna, etc., com uma série de vantagens. Já está se discutindo HTTP 3.0, inclusive. Então tem evoluções, mas ela é basicamente aquilo que diz como que uma máquina conversa com outra via internet, via web, né? Via requisição-resposta que Exato. A gente falou no então, começo. Então a base é a requisição-resposta, exato. Mas aí tem vários detalhezinhos. Então esse protocolo é responsável, por exemplo, para me permitir trafegar dado criptografado. Então a gente fala de HTTPS, eu estou falando de uma extensão para esse protocolo, que é o TLS, onde eu consigo colocar, além dessa conversa de requisição-resposta, uma conversa inicial para você conseguir fazer uma conexão segura, com troca de certificados, etc. e tal. E aí eu consigo fazer uma conexão segura, baixar aquele conteúdo de forma segura. É esse protocolo que me permite, por exemplo, baixar um conteúdo de maneira otimizada, comprimida. Então tem uma série de recursos para permitir que essa conversa seja mais produtiva possível, né, entre cliente e servidor. Mas a base e sempre foi essa ideia de que o cliente inicia uma requisição, o servidor processa e devolve uma resposta. E fica a dica que a gente vai deixar na descrição, os links para você usar o Chrome DevTools, porque dá para enxergar bem esse negócio de requisição-resposta e o tal do HTTP, que de certa forma é um protocolo que é mais ou menos legível, ou bastante legível por nós, seres humanos, não só pelas máquinas, não só pelo seu navegador. E no próprio DevTools você consegue enxergar esses outros processos também, né? Então você consegue enxergar o CSS chegando o request, e aí quanto tempo ele demora para fazer o parsing desse CSS e montar o layout desse CSS, e aí quanto tempo demora para aparecer aquele primeiro pixel na tela. Você vai rastreando inteiro, desde aquele primeiro enter, desde o tal do DNS que a gente falou rapidinho no começo, né? De como que eu descubro qual que é a máquina, até aparecer, executar o último código de JavaScript da página, você consegue rastrear dentro do navegador. Isso é importante para você aprender, para você desenvolver, mas principalmente para você fazer uma página que performe de maneira adequada, dada essa arquitetura toda da web, né?
E se você quer conhecer ainda mais de desenvolvimento de aplicações web, de websites, desde a parte do front-end até o back-end e conhecer profundamente como funciona o HTTP e quem sabe um dia desafiar o Sérgio Lopes em relação ao conhecimento, vale a pena estudar com a gente na Alura. E hoje você tem 10% de desconto acessando alura.com.br/promoção/hipsters.tube. Aqui em cima, no Chrome, no Safari, no Internet Explorer, pontos Posso barra falar? barra... Desculpa, o Internet Explorer não existe há uns 4 anos. O quê? Internet Explorer não existe há uns 4 anos. É só o Edge? É. Então tá bom.